Pega aí a tua Bíblia, já louvamos ao Senhor, já oramos, agora é o momento principal, que é o momento da palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler a princípio o versículo 7. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém? É isso mesmo que você está lendo? É isso mesmo? Vou ler mais uma vez então. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém? Coloca a tua Bíblia aí sobre o teu assento, fecha os teus olhos agora. Nós vamos orar, amados, vamos pedir ao Senhor que Ele nos dê, amados, através do Espírito Santo de Deus, a revelação dessa palavra. Pastor, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver com a minha família? É o que nós vamos descobrir nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amado e bendito, Deus criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A tua palavra, meu Deus, foi lida. Ela vai ser ministrada agora ao teu povo. Vai de encontro a cada vida que está aqui. Tira todo impedimento, toda barreira e fala, meu Pai, poderosamente nessa noite, no nome de Jesus. E que assim seja, graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aplaude forte ao Senhor. Glória a Deus. Toma o teu assento aí, toma o teu assento. Já fale para essa pessoa que está do teu lado. Olhe bem nos olhos dela e fale assim para ela: não converse comigo. E você também não converse com essa pessoa. Preste atenção. O apóstolo Paulo, ele teve, amados, inúmeras experiências com o Senhor. Experiências espirituais. Mas ele nunca levou essas experiências pessoais com o Senhor para se exaltar diante da igreja, para falar: olha, como eu sou uma pessoa espiritual. E muitas pessoas até gostam mesmo de idolatrar o homem. Não era isso que o apóstolo Paulo queria. Ele nunca quis isso, amados. Por isso que ele não se exaltava. Ele não falava das suas experiências com o Senhor. Sempre ele foi uma pessoa humilde. Ele queria que as pessoas conhecessem ao Senhor. Ele queria que as pessoas tivessem fé em Jesus Cristo e não no homem. Vamos ver aqui, capítulo 12 ainda, versículo 1. Aqui ele vai falar de uma dessas revelações. Capítulo 12, versículo 1, quem encontrou, diga amém. Ele diz: em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então ele está falando dele mesmo. Ele teve uma experiência tão poderosa que ele não sabe nem mesmo explicar se estava na carne ou se estava no espírito. E ele foi arrebatado, amados, até o terceiro céu. Pastor, onde fica o terceiro céu? O primeiro céu é quando nós olhamos para cima e nós vemos os pássaros e as nuvens. Esse é o primeiro céu. O segundo céu já é a parte que há as estrelas e a constelação, o universo. Esse é o segundo céu. E o terceiro céu, pastor, é o lugar onde Deus mora. No infinito, amados. Então ele foi arrebatado até esse lugar. E ouviu coisas lá que não é lícito falar. Procure aí o livro de Deuteronômio, mas não desmarque
a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Procura aí, Deuteronômio, no capítulo 10 e o versículo 14. Deuteronômio, amados, é o 5º livro da Bíblia. Significa segunda lei. É um resumo da lei. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14. Quem encontrou, diga amém. Ele diz, ó: eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nele há. Então, esse terceiro céu, para onde o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado, era o lugar onde Deus, ele está. Quem entendeu até aí? Então, ele teve, amados, diversas revelações, experiências com o Senhor, mas ele não queria levar isso para as pessoas. Para que as pessoas olhassem para ele e pensassem assim: olha, essa pessoa aí é um semideus. Não, ele não queria isso, amados. Ele não queria que as pessoas o idolatrassem. E essa deve ser também a nossa maneira de ser. O que Deus ele nos dá, amados, não é para que você se glorie. Os dons espirituais, as experiências que nós temos com Deus. Vamos voltar. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Então, ele não levava em conta essas experiências. Aqui, capítulo 12 agora, e o versículo 5. Quem encontrou? Ele diz, ó: de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, amados, resumindo, a glória é para Deus. A glória não é para o homem. Nunca idolatre, amados, um homem. A glória sempre é para Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor deve ser dada ao Senhor. E ele fala para que ele não se gloriasse, foi o versículo que nós lemos, ó, o versículo 7, ó. E para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Pronto, é esse ponto aqui que eu queria chegar. No espinho na carne. Então, Deus trouxe o espinho na carne para o apóstolo Paulo para que ele não se exaltasse. Pastor, o que era esse espinho na carne? Há algumas teorias. A primeira teoria é que era uma deficiência física. Alguns dizem que na região da Galácia ele teve malária. Também alguns dizem que ele tinha crise de epilepsia e até problemas de visão. Alguns teólogos dizem isso. Essa é a primeira teoria. A segunda teoria é de que esse espinho na carne era realmente um demônio. Essa teoria é que é mais levada em consideração, porque ele deixa claro aqui, ó. Ele diz, ó: foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás. Um mensageiro, amados, é um anjo. Então, para a grande maioria dos teólogos, eles defendem que esse espinho na carne era realmente um demônio. Essa é a segunda teoria. E a terceira teoria, o que diz? Que o espinho na carne do apóstolo Paulo eram os judeus, os líderes judaicos, os líderes religiosos. Onde ele estava, ninguém merece as perseguições daqueles homens. Onde o apóstolo Paulo estava, eles estavam ali para persegui-lo, para ironizá-lo, para dizer que o que ele falava era mentira. Então, essas são as três teorias sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. Mas, pastor, realmente o que era? Não se sabe, amados. Essas são as três teorias sobre o espinho na carne do apóstolo Paulo. E o mais interessante, e é sobre isso que eu quero falar mesmo, é que cada um de nós também temos um espinho na carne.
Cada um de nós temos uma dificuldade, seja ela qual for. Talvez na saúde, talvez na família, para você seguir os caminhos do Senhor. Às vezes a debilidade que você tem é na tua própria alma. Você não consegue ficar firme na casa do Senhor. Pastor, o meu espinho na carne é a minha família, é a minha sogra. Pelo amor de Deus, não vai pedir para matar a tua sogra, não. Então, cada pessoa, ela tem um espinho na carne. Pastor, o meu espinho na carne, no momento, é que eu estou desempregado. Isto está atrapalhando a minha comunhão com Deus. Quem está entendendo isso aí? Então, cada pessoa, de alguma forma, tem um espinho na carne. Para quê? Para fazer com que ela tenha dificuldades na obra de Deus. Mas o que eu quero chamar a atenção é do próprio apóstolo Paulo. Ele diz claramente que tinha um espinho na carne, sim ou não? Mas eu pergunto para você, ele deixou de fazer a obra? Ele deixou a casa do Senhor? Nunca deixou, amados. É isso que eu quero passar para os irmãos. As dificuldades, irmãos, sempre vão existir. Os problemas sempre vão existir. Independente se você vem para a igreja ou se fica em casa. Os problemas virão. Não vai resolver ficar em casa, não. Você tem, amados, é que enfrentar, como o apóstolo Paulo enfrentou. E o mais interessante é que ele vai pedir para o Senhor que aquele problema seja resolvido. Ao Senhor, não. Vamos ver aqui, ó. Capítulo 12 ainda, a partir do versículo 8. Então, ele vai pedir para o Senhor que esse problema seja resolvido. Mas o Senhor, não vai ser assim não. Porque quem vai nos capacitar, quem vai nos dar força para esse trabalho da igreja, para o teu ministério, para o teu chamado, quem vai te dar forças é o Senhor, não é você. Olhe para mim aqui, Ele quer que você dependa dEle. O apóstolo Paulo, ele não poderia achar que era ele, que era com a força física dele, que era com o seu intelecto, que ele iria conseguir cumprir a sua missão. Não, Deus deixou bem claro, apóstolo Paulo, você vai ser sempre dependente de mim. Então, amados, sempre nós vamos ser dependentes do Senhor. Não queira, amados, fazer as coisas de Deus com o teu próprio braço, achando que você vai conseguir. Olha o que ele diz aqui, ó. Capítulo 12, versículo 8, ó. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então eu sou forte. Diga amém. Então, quando você é fraco, amados, você está declarando a tua dependência de Deus, que você depende de Deus. Até para estar na casa do Senhor, você depende de Deus. Então, todos nós temos sim uma dificuldade, às vezes na família, às vezes de transporte, uma dificuldade na alma, na vida sentimental. Ah, pastor, eu tenho que enfrentar essa situação, eu tenho que vencer, e tantas vezes eu já pedi ao Senhor. O apóstolo Paulo também pediu, mas o Senhor falou: eu vou aperfeiçoar você. Procura aí, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, no versículo 10. Eu quero até que você grife esse versículo que a gente vai ler. Procura aí, capítulo 5 e o versículo 10. Então, já olhe para essa pessoa aí e fale assim para ela: não se exalte. Não se exalte, meu amigo, porque o poder não é seu, a glória não é sua, é do Senhor. Se estamos vivos, amados, se estamos aqui firmes, foi porque o Senhor, Ele fez dessa forma, não somos nós. Aqui, ó, primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5, no versículo 10, quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória,
depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo, ó, é o Senhor, está vendo aí, ó, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Diga amém. Quem é que vai fazer isso, amados? Não é o homem, é o Senhor. E ele diz, ó, depois de haveres padecido um pouco. Quantas dificuldades o apóstolo Paulo enfrentou, irmãos? Ele foi perseguido, ele teve sim enfermidades, teve sim. Os judeus perseguiam ele, perseguiam por todos os lugares, mas ele não deixou de fazer a obra. E pediu ao Senhor para resolver aquilo, mas o Senhor, não. Eu quero aperfeiçoar você. Apóstolo Paulo, eu quero que você dependa de mim. Amados, até mesmo o Senhor, ele pediu ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Você viu que até o Senhor teve as suas dificuldades também para cumprir a sua missão. Estar na casa do Senhor, amados, fazer a vontade de Deus, não é fácil. Você precisa do Senhor, você depende de Deus. Fale para essa pessoa aí, fale assim para ela, ó. Você precisa do Senhor, você depende dEle. Então, todas as vezes que nós vamos fazer algo, amados, com a nossa própria força, ou nos gloriarmos, nos exaltarmos, ah pastor, eu conquistei algo, foi o Senhor que deu para você, para que você glorificasse o nome dEle. Procure aí, Evangelho de Lucas. Preste atenção nesse momento que o próprio Jesus Cristo, ele vai pedir para que o Pai o poupasse daquele momento. E vamos ver o que aconteceu. Evangelho de Lucas, capítulo 22, e o versículo 42. Quem encontrou, diga amém. Evangelho de Lucas 22, 42, diz assim, ó, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E o que aconteceu? Ó? E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Amém? Olha como Deus ajudou. Peça ao Senhor, para que Ele te fortaleça, para que Ele te confirme, para que você não desfaleça. Ah, pastor, eu tenho realmente essa grande dificuldade. É a depressão, são os traumas, não sei. Qual é o teu espinho na carne? Talvez você fez como Paulo fez. Talvez você fez como o Senhor ele fez. E é correto você fazer sim, para que Deus venha resolver essa situação. Algumas situações ele até resolve. Mas outras, amados, a palavra diz que é para o nosso próprio bem. Pastor, como é que pode ser para o meu bem? Como essa situação possa ser para o meu bem? A resposta, quem vai dar é o Senhor. A resposta você só vai saber com o tempo. Procure aqui, mais uma vez, Deuteronômio. Deuteronômio no capítulo 8. Daqui a pouco nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor, amados, para que Ele remova das nossas vidas esse espinho na carne. Mas que se não for a vontade de Deus, que Ele venha nos fortalecer. E quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. Capítulo 8 e o versículo 11. Preste atenção nisso aqui. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Diz assim, ó. Guarda-te, para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, olha o que ele diz, ó, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. Lembra aí, ó, o apóstolo Paulo diz, eu não posso me exaltar. Irmãos, olha como isso aqui é tão importante. A pessoa, ela pode ter um espinho na carne, que está atrapalhando
a sua comunhão com Deus, amém? Ela pode ter. E nós vamos pedir ao Senhor para que tire de você. Mas também pode haver isso aqui. Que o Senhor venha abençoar você, e Ele vai abençoar sim. Quando você obedece ao Senhor, quando você é humilde diante de Deus, não tem como, amados, Ele não abençoar você. Não tem como Ele não abrir as portas. Agora preste atenção. Quando você estiver por cima, não te exaltes. Para que você não esqueça do Senhor. Você achar que foi você. O apóstolo Paulo não poderia achar isso de qualquer maneira. E ele teve experiências, amados, que poucas pessoas no mundo já tiveram. Mas ele não se exaltava. Ele teria que entender que ele dependia de Deus. Continuando aqui. Versículo 14 mais uma vez, ó. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, olha o que ele diz, ó, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, e para no teu fim te fazer mal. É isso aí que está escrito? Para fazer o que aí? Não, quem que está lendo aí comigo? Vamos lá, você só vai entender se você estiver lendo. Vamos lá, de novo. Deuteronômio capítulo 8, quem encontrou aí? Vamos lá. Eu quero que todos acompanhem para você entender, porque você não vai entender assim. Quem encontrou, diga amém. Procura aí o versículo 14. Encontraram aí? Amém? Diz assim, ó. Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em quem não havia água, e tirou água para ti, da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, e para te provar, e para no teu fim te fazer mal. É isso aí que está escrito? É para fazer o quê? Te fazer bem, irmãos. Então até a prova que você está passando é para te fazer bem. Para que você cresça espiritualmente. É para que você busque mais ao Senhor. Para que você reconheça, amados, a tua dependência de Deus. Não te exalte. O apóstolo Paulo, ele não poderia se exaltar. Então a sua pregação era simples. Ele não usava de sabedoria humana. Ele queria mostrar Deus para aquelas pessoas. Ele queria mostrar o poder de Deus para aquelas pessoas. E alguns ali, como a igreja de Corinto era uma igreja rica, alguns ironizavam a Paulo. Você nem apóstolo é. Você perseguiu a igreja. Você não estava com os outros apóstolos. O apóstolo Paulo, olha, eu não quero me exaltar, mas deixa eu contar uma história para vocês. Olha, havia um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. E esse homem quem era? Era ele mesmo, que não queria mostrar nenhum tipo de exaltação. Para quê? Para que a glória fosse do Senhor. Então, amados, quando passamos por provas, e as provas são esses espinhos na carne, não é para o teu mal, é para te fazer bem. É para que você aprenda, amados, a temer ao Senhor, para que você aprenda a depender somente de Deus, no nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé então. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte, irmão, bem forte. No nome de Jesus.